Olá, meu nome é Evelyn Azevedo, eu sou publicitária, produtora de conteúdo e compartilho há 5 anos o meu desenvolvimento profissional nas redes sociais. Depois de 18 anos trabalhando em grandes instituições do mercado financeiro e pós uma demissão por justa causa, precisei transformar o meu hobby, que é melhorar a minha comunicação, criar conteúdos em um negócio. E há 2 anos eu tenho uma empresa, minha produtora de conteúdo, onde eu produzo conteúdo para mim e as pessoas, né, observando ali o que eu produzo para mim, pedem para eu replicar nas redes sociais delas. E hoje eu vou contar para vocês como é que está a minha situação de empreendedora, porque é algo que eu amo fazer aqui e eu tenho bastante vídeos, inclusive, falando isso na playlist de transição de carreira. Bom, eu falei no último vídeo, se você não assistiu, convido você para assistir, onde eu falo mais sobre a questão do meu processo trabalhista, sobre o porquê que eu fui demitida por justa causa, e o porquê que eu resolvi expor essa demissão, sem ter aí nenhum problema em colocar qual que é a instituição que eu estou processando, porque é um processo que já passou de 2 anos. E inclusive chegou agora uma nova intimação, né, da audiência, que foi novamente adiada. Ai, meu Deus, para setembro. Então, em setembro, eu espero que seja a quarta e última audiência para a gente encerrar esse assunto. E o que eu estou pedindo ali é nada além da reversão da minha justa causa e de uma retratação da empresa. Nossa, é uma empresa tão grande. Nossa, eles não estão nem aí para você, realmente, eles não estão nem aí para mim. Isso é muito claro, né? Alvo mais que a neve, como eu costumo dizer, mas é algo que é importante para mim. Eu só fui uma funcionária lá que trabalhei por 1 ano e para eles, com certeza, eu não sou nada, não custa eles verificarem ali o porquê dessa justa causa e também para mim não eu tô aqui também, toda essa questão é de denunciar, né? Como que uma empresa desse tamanho não investiga antes o profissional, o colaborador, tanto qual fez a denúncia, porque eu fui desligada pós uma denúncia de um colaborador, de um colega de trabalho que fez uma denúncia que não faz sentido nenhum sobre a minha conduta profissional e sem investigar nem a mim e nem a esse colaborador, simplesmente decidiram tomar a decisão que talvez teria sido a mais fácil, que era de desligar uma funcionária que tinha inclusive o cargo inferior a esse colega de trabalho que fez a denúncia. Inclusive, esse funcionário, esse colaborador que tem que fez a denúncia, né, que ele fez essa denúncia contra mim, ele sim praticava o que ele me denunciou. Pois é, gente, como a vida é, né? Mas, enfim, eu estou em busca da minha retratação e dela eu não abro mão. E toda essa questão de eu expor o que tem acontecido com esse processo, por que eu fui demitida, é sim para uma retratação e para que as empresas entendam que é necessário se fazer valer toda aquela cultura e tudo mais e se dedicar a um compliance muito mais efetivo, né? Então, é para que isso ocorra. E toda nessa questão, como eu empreendo, eu entendo que tem muitas pessoas que estão preocupadas e eu não posso negar que eu também estou preocupada como que ficará a minha carreira, pelo menos durante esse período que eu estou expondo a instituição, que eu estou expondo a minha demissão por justa causa, familiares, amigos, muitas pessoas falam que eu sou muito corajosa e as pessoas mais próximas me recomendam para que eu não exponha, que eu espere quieta até que toda essa situação finalize. E eu entendo genuinamente a preocupação dessas pessoas e eu até cheguei a ouvi-las, né? Eu falei no vídeo atrás de esperar toda essa situação acabar para depois eu expor. Mas eu resolvi expor
Porque como eu disse no vídeo anterior, eu não tenho nada a perder, eu já perdi tudo que eu tinha, né? Enfim, e eu entendo também a preocupação das pessoas. Nossa, você está expondo, e aí vai ser muito mais difícil de você conseguir um cliente, de você conseguir uma realocação profissional, caso você opte por encerrar as suas atividades profissionais, encerrar o seu CNPJ, que é algo que eu estou pensando novamente, gente, em encerrar o meu CNPJ. Eu não quero realmente encerrar meu CNPJ, né? Apesar de tudo isso, até inclusive da questão do divórcio, que eu realmente não consegui utilizar a defensoria pública, então eu estou arcando com um advogado particular para que ele me oriente, enfim, e faça o que tem que fazer. Eu estava empurrando um pouco mais para frente essa situação, mas como foi pedido o divórcio, né? O meu ex-companheiro, ele entrou com o papel, né? Enfim, com a documentação para o divórcio. Eu preciso ter eu tenho um prazo para responder todas essas questões do divórcio. E se eu não entrar, é como se eu simplesmente concordasse com tudo que ele está pedindo e acabasse aí com as minhas coisas. Então, além do processo trabalhista, o qual me prejudicou muito em relação à minha vida profissional, e agora eu expondo toda essa situação, inclusive, como eu disse para vocês, a partir do momento que eu comecei a expor de uma forma muito mais forte nas redes sociais a empresa qual eu trabalhei, qual aconteceu tudo o que aconteceu, meus seguidores ali no LinkedIn, eu sempre fui uma criadora muito ativa lá e fui reconhecida até pela plataforma como uma LinkedIn Creator, alguém que faz ali um conteúdo interessante. Simplesmente eu perdi mais de 60% dos meus seguidores, existe muito mais, 70%, 80% dos meus seguidores, né, a partir do momento. E eu, assim, de verdade, eu não sei, né, existe aí essa possibilidade de eu encerrar a minha empresa e buscar uma realocação profissional, não sei como é que será também essa questão de realocação profissional. Eu não lembro agora de verdade se eu contei no vídeo anterior a esse, que eu coloquei, tem ali como tema, né, processo trabalhista, divórcio, agora é ou não o momento de desistir, de empreender. Nesse vídeo, eu não lembro se eu falei ou não, mas eu tinha um cliente, né, que era muito importante, que eu estava muito feliz em atendendo, e realmente eu me sinto muito feliz de ter realizado esse sonho, que era ter trabalhado numa agência de publicidade, de marketing. Era meu sonho muito antes de eu entrar na faculdade, deu muito antes, era meu sonho, né, trabalhar numa equipe daquela. Eu estava realmente muito realizada, mas eu pedi para sair desse cliente, né? Eu fiz o meu desligamento, solicitei ali a minha quebra de contrato, na verdade. Então, por ali eu fiquei 2 meses, mais ou menos, somente. E como eu também estava lá, nessa agência, e era realmente meu principal cliente, eu deixei de fazer todas as outras atividades, as outras coisas que eu fazia, para focar somente ali. Então, é recomeçar novamente a minha empresa. E como esse recomeço, ele demanda um tempo, muito tempo, bastante energia e dedicação, e é algo que para mim tá tudo bem, eu amo fazer isso, porque eu sei do resultado que ele dá, mas passando por esse processo do divórcio e precisando ter, enfim, o valor para pagar o advogado e ter os custos com a empresa, e também ter todos os custos que eu estou tendo, né, na minha vida particular, no meu financeiro. Eu tenho um filho, né, e que, enfim, eu preciso seguir, e tudo que era possível enxugar, eu já enxuguei, e ainda assim falta ainda muita coisa na minha vida financeira. E eu sim, gente, sabe quando de verdade
Quando eu paro para pensar assim, que eu já tô vivendo esse processo desde 2 de janeiro de 2025, eu falo, gente, como Deus é bom. Eu não sei, assim, te explicar a matemática de Deus, porque são 7 meses que eu vivo literalmente do maná do Senhor, da providência dele diária na minha vida. Então, eu não sei se o que vai ser agora, né, da minha vida profissional. Eu estou realmente pensando em, infelizmente, encerrar minha empresa e de repente testar aí se eu consigo uma realocação, né? O que eu acredito que vai ser ainda mais complicado, porque as empresas, ai meu Deus, talvez não queiram uma colaboradora que expõe algo que aconteça de errado. Até falando em expor, só para vocês saberem um pouco mais, quando eu já estava observando algumas atitudes diferentes das outras instituições que eu trabalhei, nessa instituição que eu fui desligada por justa causa, eu entrei em contato, né? Geralmente empresas grandes assim têm uma parte de uma terceirizada, que é um ombudsman, onde a gente liga e fala, né, faz uma denúncia, o que for. Mas eu entrei, né, eu fiz uma ligação para o ombudsman dessa empresa e contei algumas coisas que eu achava que eram diferentes, né, questionando algumas coisas e perguntando se era dessa forma mesmo. E eu não tive um retorno dessas questões que eu levantei da empresa, eu não tive um retorno. Eu não estava em período de afastamento pelo INSS, nesse momento eu estava ativa ali na empresa, e aí por ver algumas atitudes, algumas movimentações de alguns colaboradores, eu questionei a empresa sobre se a conduta ali estava correta ou não, e foi a única coisa que realmente eu fiz. Mas eu entrei em contato pedindo um respaldo, né, perguntando, questionando, enfim, querendo saber como é que funcionava a empresa. Afinal de contas, eu estava ali nova, nessa época eu devia ter uns 5 ou 6 meses de empresa, e como eu já trabalhei em outras instituições, obviamente que cada instituição tem a sua cultura, tem a sua maneira, é importante a gente se adaptar, estar aberto, mas eu achava estranho, até porque muitos dos colaboradores, por saber a minha experiência de ter trabalhado, né, de trabalhando mais de 10 anos já nesse mercado, conhecer outras instituições, muitos deles acabavam vindo perguntar para mim, Evelyn, é dessa forma que funciona mesmo? Evelyn, é dessa forma. Então, muitos dos colaboradores de outras equipes, inclusive, não só da minha equipe, me questionavam, né, perguntando se era dessa forma mesmo. E eu falava que, olha, instituição X era dessa forma, quando acontecia algum tipo de atitude. E eu fui, né, e fiz só uma tentativa de contato com o ombudsman da empresa e eu não tive retorno algum. E aí, na verdade, o retorno que eu tive foi esse desligamento aí por justa causa, de uma forma inexplicável. Como que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer? Eu não sei, mas eu entrei, né, com essa questão do meu divórcio, porque eu também tenho um prazo para entrar. Graças a Deus, eu fiz uma proposta para essa advogada e ela aceitou a forma de pagamento, né? E como, além dos custos que eu tenho com meu filho, com a minha vida, né, gente? A gente sabe, comida, parcelamento de financiamentos e tudo mais. Eu não sei se realmente eu vou continuar nessa insistência de ter o meu CNPJ, de ter minha empresa. Eu acredito que eu vá encerrar a minha empresa e buscar um trabalho formal. É algo que eu vou precisar me adaptar novamente, né? Porque, gente, eu vou falar,
quem tem a liberdade de empreender voltar, assim, na verdade eu acredito que é perfil, sabe? Hoje, já com mais maturidade, empreendendo, eu consigo entender claramente o perfil das pessoas, perfil empreendedor e perfil CLT. Eu consigo ter muito claro isso, né? O perfil CLT, além dele buscar e preferir muito a segurança financeira, ele prefere segurança em tudo, né? Ele gosta de chegar no lugar, já saber os procedimentos, não precisa criar muita coisa. E eu, gente, como eu tenho essa vontade, esse desejo, como eu gosto muito de criar, então eu preciso ser mais opinativa, eu gosto de dar opinião, criar projetos, pensar fora da caixa e, né, trabalhar numa empresa que já tem tudo formatado, já tem ali todos os pontos a fazer, né? Para mim acaba realmente sendo mais desafiador. Bom, é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. Eu quero muito chegar, gente, a 1000 inscritos, porque a partir do momento que eu chegar a 1000 inscritos, o meu canal recebe... ele fica ativo para ser monetizado. Então, se você puder se inscrever e me dar essa força, porque todo o conteúdo que eu coloco aqui, todo o conteúdo que eu crio, eu não sou monetizada e para mim é muito importante ter essa monetização. Então, se você puder se inscrever e me dar essa força para que, né, de repente eu consiga aí a chegar a 1000 inscritos e ter a sorte de conseguir monetizar o meu canal, vou ficar muito feliz. E também vou deixar aqui abaixo o link com um curso gratuito onde eu ensino você a produzir o seu próprio conteúdo. Tem 6 a 7 aulas em vídeo e também tem um e-book onde eu trago ali informações para você aprender o seu próprio, produzir o seu próprio conteúdo de maneira gratuita, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.